Oi, gente, tudo bem? Em virtude de um problema na conexão, a nossa aula não pôde ser ao vivo, né? Então eu vou dar o conteúdo aqui para a gente começar a revisar na próxima semana, tá bom? Hoje a gente vai falar de duas coisas, que é sobre a questão da interpretação e do idioma, e também vai falar sobre algumas características, né? Em relação à voz, tá? A primeira coisa que eu vou falar é que é o seguinte, eu já venho dizendo isso para vocês algumas vezes, de que os cantores, eles não são só cantores, eles também são intérpretes, né? E o que é que acontece? Para interpretar a música, não é necessário só ter uma voz potente e uma qualidade vocal, né? Um trabalho vocal. É necessário também que você imprima personalidade à música, né? Isso acontece com alguns artistas, né? Com alguns cantores. E o nosso material didático, ele traz dois cantores bem importantes. O primeiro é a Lorde, né, que é uma cantora bem jovem da Nova Zelândia. Ela surgiu há cerca de 5 ou 6 anos. E ela fez muito sucesso porque ela tem um timbre, uma característica vocal, uma personalidade na hora de cantar que é bem emblemática, assim. Outro cantor que a gente está falando aqui, né? Outros dois cantores são nacionais, que são a Elis Regina e o Jair Rodrigues, tá? Professora, por que você não está colocando a música? Porque eu não tenho como colocar a música na plataforma. Porém, na nossa aula de revisão, eu vou colocar algumas músicas para vocês ouvirem e compreenderem melhor, tá certo? O Jair Rodrigues, ele é paulistano, a Elis Regina é gaúcha. E eles por várias vezes interpretaram música juntos. Eles têm características principais, a gente já falou sobre a Elis Regina. Mas o Jair Rodrigues, ele não era só um intérprete vocal, né? Ele tinha toda uma presença de palco, uma forma de se portar que transmitia aquela personalidade dele para a música, tá? Uma outra coisa que é muito importante é que eu falei da Lorde, né? E a gente pode falar de vários outros artistas, porque na verdade, a música, ela não é só a palavra, né? Ela não comunica só através da palavra. O timbre, a forma de cantar também comunica. Muitas vezes a gente gosta de músicas de outros países e a gente não sabe exatamente o que significa quando a gente escuta a primeira vez, porém, é uma música que cativa a gente. Então, a forma como a pessoa interpreta, mesmo que a gente não compreenda o que ela está falando, pode ser cativante, pode ser uma música interessante. Tá? Então, o idioma, ele não é fundamental, não é necessário que a gente domine para poder gostar de uma música, compreender o que a música quer dizer, para que ela fique, para que a gente consiga sentir o que o artista quer transparecer naquele momento. Aqui no nosso livro, a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, Frank Sinatra, como Alma Fuerte, que é uma banda de heavy metal argentina, por sinal uma banda muito boa, certo? Nós temos músicos japoneses, tá? E hoje em dia, por exemplo, a gente tem a questão do K-pop, né, que tá muito em alta, e os artistas que fazem K-pop, que cantam K-pop, que são coreanos, às vezes a gente escuta a música, a gente não sabe o que significa, mas eles conseguiram conquistar um grupo de pessoas não só pela estética visual e tal, mas pela forma como eles interpretam as músicas, tá? E nós temos, na verdade, vários aqui, né? Tem o reggaeton, tá? Músicas ligadas a Porto Rico, Panamá. Nós também temos o samba, certo? Então, nós temos várias músicas que são de diversos países e que a gente consegue gostar do que é produzido e compreender, certo? E se sentir cativado pela música, mesmo que a gente não domine o idioma, tá? O timbre, ele é a característica vocal, ele é a identidade da voz de cada pessoa, certo? A gente já sabe disso. O que a gente precisa saber é que a partir do momento que cada pessoa tem sua identidade vocal, quando ela começa a cantar, ela vai ter algumas características que ela tem que abordar no ato do canto, tá? A primeira é a entonação, tá? Eu vou ler aqui o que tá e vou explicar para vocês. É a variação do tom da voz, é a interpretação sonora da pontuação gráfica do texto. Uma mesma frase pode ser uma pergunta ou afirmação, dependendo da entonação. Por exemplo, você gosta de cantar? E você gosta de cantar.
Para cada uma dessas frases, usa-se uma entonação diferente. O som da voz está muito ligado à emoção. Basta comparar a voz embargada de uma pessoa que acabou de chorar com a voz empolgada de quem ganhou um prêmio. Esse é um exemplo de que os sons têm sentidos além dos significados das palavras. Então, vamos lá. Se eu disser que eu gosto muito do Gilberto Gil, a minha entonação não diz que tipo de relação eu tenho. Mas se eu disser eu gosto muito do Gilberto Gil, a minha entonação está dando ênfase àquilo que eu gosto. Então, a entonação vai dizer se aquilo é um questionamento, se aquilo é alegria, se é tristeza, se é angústia. É a forma como a gente fala, certo? Então, você gosta muito de cantar? É uma pergunta. Você gosta muito de cantar? É uma afirmação. Por que a gente sabe disso? Pela entonação, pela forma como nós falamos, certo? A entonação tem relação com a altura. Muitas vezes uma pessoa triste, ela vai falar de forma mais baixa. Uma pessoa feliz, efusiva, alegre, ela vai falar de forma mais alta, tá? A altura, ao contrário do senso comum, na linguagem musical não quer dizer intensidade, sim a qualidade do som que permite diferenciar graves e agudos. Em termos físicos, o som é uma onda. Sons graves têm ondas mais gordas e frequências mais baixas. Sons agudos têm ondas mais magras e frequências mais altas. Vamos lá. Quando a gente fala em altura, a gente já falou sobre altura antes, tá? A altura quer dizer se o som é grave ou agudo. Grave, agudo, certo? Eu já utilizei alguns exemplos como instrumentos musicais. Então, no instrumento musical de corda, nós temos cordas que têm um tom grave, altura grave, e cordas que têm altura aguda, tá? A altura é a variação disso. Então, é a intensidade do som, tá? Então, se o som é mais grave, a onda dele vai ser mais gorda e mais longa. Se o som é mais agudo, a onda dele vai ser mais curtinha e mais magrinha, mais fininha, tá? Então, a gente já sabe que sons são produzidos por vibrações, certo? Essas vibrações produzem as ondas sonoras, tá? Os mais agudos apresentam maior quantidade de vibrações, ou seja, mais em curto espaço de tempo. Os sons graves em maior espaço de tempo. Tá? Uma outra coisa é que nossos ouvidos, eles escutam melhor a voz humana do que qualquer outro som da natureza. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem algum problema auditivo, é muito comum que ela consiga ouvir as vozes de outras pessoas e não os sons que são emitidos pela natureza. Uma folha caindo, a água caindo, o vento soprando, certo? São sons que necessariamente as pessoas que têm problema auditivo não escutam com frequência, certo? É uma coisa que a gente tem que entender, em cima dessa questão da altura, é que as vozes, elas são separadas em características diferentes, certo? Então, nós temos vozes masculinas e femininas. Aqui no nosso material didático, nós vamos trabalhar com 3 vozes, 3 classificações, femininas e 3 masculinas, tá? As vozes masculinas e femininas vão do mais agudo para o mais grave, tá? Nós temos masculinas, tenor, que é o mais grave, mais aguda, barítono intermediário e baixo, que é o mais grave. E na feminina nós temos soprano, que é a mais aguda, mezzosoprano, que é a intermediária, e contralto, que é a mais grave, tá? Então, o que acontece? Na nossa aula eu vou colocar algumas vozes para vocês perceberem a diferença, mas de acordo com essa intensidade e essa forma, essa altura, de acordo com essa altura que é aplicada à voz, nós podemos definir se ela é grave ou aguda. Algumas pessoas, elas conseguem flutuar entre graves e agudos. Não muito graves e não muito agudos, mas elas conseguem fazer essa alteração. Isso se chama falsete. E existem pessoas que conseguem fazer isso sem fazer o falsete, porque tem uma flexibilidade, uma maleabilidade maior das pregas vocais e uma formação da face e do aparelho fonador diferente, certo? E existem também homens e mulheres que não se encaixam nas vozes masculinas e femininas, tá? Existem homens que cantam como contralto, mezzosoprano ou soprano, e existem mulheres que cantam como baixo, barítono ou tenor. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma formação fisiológica que permite que a voz delas seja encaixada numa voz de outro gênero, certo? A gente vai ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e, junto com o vídeo, foi uma pequena atividade, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.